A senhora está disponível, paz do Senhor, bispa. Está me ouvindo agora? Está me ouvindo? Estava sem áudio? Vou tirar o fone. A senhora está disponível, bispa, para poder louvar o Senhor com louvor nesta noite conosco? Louvado e exaltado és o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Pastor Luciano Evangelista, Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por estar participando conosco. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês nesta noite. Que nós possamos buscar a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Se a bispa Renata ainda estiver aí, tiver disponibilidade, amém? Eu vou te chamar para a senhora poder louvar o Senhor com louvor nesta noite. Deixar aqui a sua saudação. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos ler aqui um versículo na palavra do Senhor que fala assim, em João 10, fala assim: em verdade vos digo, que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, não sobe por outra parte. Esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Louvado e exaltado és o Senhor. Depois, para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome, e suas próprias ovelhas a conduz para fora. Um pouquinho mais embaixo, no versículo 7, tá assim: Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Amém? Lá embaixo, João 10 fala: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Amém? Louvado e exaltado és o Senhor. Vamos falar um pouquinho sobre essa palavra? Amém? Bispa Renata, a senhora está disponível para poder cantar um louvor para nós na live hoje? Se a senhora estiver disponível, acena aí para mim, por favor. Aqui não aparece a opção de te chamar. Acredito que a senhora deve estar com o Face Light, né? Porque o outro, esse Face, ele não funciona. Não dá para poder entrar. Aqui não aparece a opção. Amém? A palavra do Senhor, se a senhora conseguir chamar, a senhora pode chamar já. Amém? Para a senhora louvar o Senhor com louvor para nós nesta noite. A palavra do Senhor, ela nos fala em João 10, né? Sobre o bom pastor. Quem é o nosso bom pastor? Deus, ele é o nosso bom pastor. E o Senhor, ele dá vida pelas suas ovelhas. A palavra do Senhor diz assim que o pastor, o porteiro, ele abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz quando ele chama pelo nome. As ovelhas, ele conhece a voz do seu pastor. As ovelhas, ela conhece quando for uma voz estranha, elas não atendem. Então, quando nós ouvimos a voz do Senhor, a voz de Deus, nós atendemos, nós ouvimos quem é o nosso pastor. Ouvimos quem é o nosso Deus, quem é o nosso Senhor. O ladrão, ele não vem senão para matar, roubar e destruir. E muitas das vezes, eu meditando nessa palavra, eu pensei assim: a palavra fala que existe o bom pastor, mas a palavra também fala que existe alguns pastores maus. E a palavra do Senhor diz que eu sou o bom pastor, que dá vida pelas ovelhas. Jesus é o bom pastor e dá vida por cada um de nós. Louvado e exaltado és o Senhor. Mas o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Quantas pessoas muitas das vezes pensam: não, esse ladrão é o inimigo da nossa alma. Satanás é o ladrão que vem matar, roubar e destruir também. Mas o ladrão é aqueles que muitas das vezes, em vez de acolher as suas ovelhas, faz é acabar de jogá-la fora.
Muitas das vezes a ovelha vem ferida, machucada e quer simplesmente ser acolhida dentro do aprisco junto com o pastor e as demais ovelhas. E ele faz o quê? A empurra para fora. Muitas das vezes pessoas elas estão à procura de quem a acolhe, a quem ajuda nos dias, não só os dias bons, mas principalmente nos dias difíceis. E quantas vezes nós vemos os nossos irmãos passar luta, passar dificuldade e muitos de nós não temos nem percebido. E quando percebemos, fazemos de conta que não vemos. Ovelha, ela não mata a ovelha. O pastor, ela não mata a ovelha. Quem mata a ovelha é lobo. É lobo quem mata a ovelha. E nós vemos muito nos tempos de hoje, muitos lobos disfarçados de ovelha. Mas a palavra, ela diz bem clara que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus, ele veio para dar vida. Quando ele morreu na cruz do Calvário para dar a vida, foi vida com abundância. Louvado e exaltado és o Senhor. Irmão Idelmo Souza, amém? Minha família Souza mora assim, nós vamos estar orando, amém? Irmão Idelmo, né? Vamos estar orando sim por todos, tá bom? No final da live vamos fazer uma oração para todos. Eu creio na bênção e creio no milagre. Nessa semana nós tiramos a semana para buscar o Senhor em jejum e oração a favor da vida de todos vocês. Todos que participam conosco, né, da família Ungido do Espírito, também que está participando das lives. Eu sei que Deus, ele tem bênção sem medida para cada um de nós. E em nome do Senhor Jesus eu profetizo, viu, irmão? Louvado e exaltado és o Senhor. Deixa eu olhar aqui de novo o seu nome. Idelmo. Amém. Eu profetizo em sua vida, na vida da sua família nesta noite. A bênção, a cura, o milagre, a prosperidade em nome de Jesus. E vamos estar sim orando por vocês, tá bom? Louvado e exaltado és o Senhor. Pastor Mário Pedro, a paz do Senhor Jesus, varão. O senhor está disponível, pastor, para poder deixar aqui uma saudação nessa noite? Amém? Se o senhor estiver disponível, dá uma acenadinha aí para a gente poder te chamar, tá bom? Louvado e exaltado és o Senhor. Pastor Mário Pedro, está disponível, pastor, para deixar uma saudação? Louvado e exaltado és o Senhor. Presbítero Antônio Silva, a paz do Senhor, presbítero, que Deus abençoe sua vida. Né, o bispo Marco Aurélio, juntamente com a apóstola Marta Santos, eles tiveram um compromisso, não vai poder estar entrando na live hoje, né? Mas eles está sempre conosco, nos ajudando, né? E Deus está honrando para a honra e glória do Senhor Jesus. Continuando aqui na palavra do Senhor, Jesus, ele veio para dar vida e vida com abundância. Pastor Mário, se o senhor estiver disponível, o senhor pode chamar aí no vídeo, por favor, para o senhor deixar uma saudação. Amém? A palavra do Senhor fala que Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E vida, o que significa vida? Vida, ela é entre o seu nascimento e a morte. E este meiozinho que está entre a sua vida, o seu nascimento e a sua morte, é o modo que você vai viver. Então nós temos que viver com Cristo para que não ocorra a ocasião do inimigo vir e bagunçar tudo na nossa vida. Lutas sempre vamos ter. Sempre a luta, o sol nasce para todos, assim diz a palavra do Senhor. Não tem como nós achar que nós não vamos passar por lutas, passar por tribulações, porque faz parte do dia a dia do ser humano. Mas o Senhor Jesus, ele nos dá vida com abundância. Domilson Anunciação Borges, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor, seja bem-vindo nessa live, amém? Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Então vamos manter firmes na palavra do Senhor, vamos manter firme com o nosso Deus, porque Ele é rico em misericórdia.
Deus, ele, quando enviou Jesus nessa terra, é para que nós fôssemos salvos, porque antes já estávamos perdidos. Quantas pessoas no Antigo Testamento foram mortas porque Deus muitas das vezes não aceitava, muitas das vezes Deus ele fulminava a pessoa. Amém? Paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, Bispo Andréia, como é que a senhora está? Tudo bem? Tô. Tá me Tô um ouvindo, pouco. né? Deixa eu baixar Tô. aqui esse som. Louvado e exaltado é o Senhor. Deixa eu fechar aqui também a porta, aqui minha mãe está aqui na sala, está escutando, vendo o jornal. Amém. Deus abençoe sua vida, pastor Mário Amém. Pedro, amém? Está sempre conosco aí nas lives, né, pastor Mário? Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por ter atendido nosso convite também. Amém. Amém. Deixe uma Quero, saudação, fale algo da parte de Deus para os irmãos que já estão nos assistindo. amém. Gostaria de saudar o grupo, né? Eu gostaria de saudar o grupo, não, gostaria de saudar a amada e querida igreja com a paz que vem do nosso Senhor Jesus Cristo, a todos Amém. que nesse momento estão assistindo essa live. E quero dizer o seguinte, para aquele que está passando por um momento difícil, né? Não só de pandemia, mas com enfermidade, eu quero deixar uma palavra da parte de Deus para Glória a nossas Deus. vidas. Amém? Aleluia. No livro de João, João 15, versículos 5 e 6. João 15, versículos 5 e 6. Desculpa, 4 e 5, perdão. João 15, versículo 4 e 5, que nos diz: Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim não podes fazer. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Bispa Andréia, eu sei que estamos passando por um momento delicado, um momento difícil. Eu estou com uma luta travada dentro de casa, né, com uma enfermidade. Minha mãe foi acometida de um câncer. E o inimigo, ele não está satisfeito. E o que que ele colocou? Ele colocou uma gastrite crônica na minha barriga, entendeu? E uma H. pylori. Eu sofri de dor semana passada, inclusive em alguns grupos eu pedi até oração, porque eu não estava nem com condições de socorrer minha mãe, mas mesmo assim eu com muita dor, né? Eu acordando de madrugada, porque minha mãe precisava ir ao banheiro, ela não pode estar se levantando sozinha, eu e minha esposa, a gente está revezando, né? E eu só quero dizer o seguinte: se você está em Jesus, o diabo perdeu. É Não verdade. adianta. Aleluia. Oh, Ralabaxelebeci, quelebecalabaçai. Ele pode até tentar contra a tua vida. Meu Deus, que presença de Deus. Ele pode até tentar contra a tua vida, mas ele não vai conseguir. Sabe por quê? Porque você está nele, nós estamos nele, e aquele que está nele, além de ser uma videira, terá a vida eterna. E árvore que dá fruto toma pedrada. Não adianta, bispa. Meus irmãos, não adianta. Não existe aquela situação tipo, se existe uma árvore, vai dar fruto. Não, pode começar a dar fruto, mas pode automaticamente já crescer podre. é verdade. Muito. Entendeu? Meu Já Deus. pode crescer podre. Quantas e quantas vezes a gente vai pegar alguma coisa, né, numa árvore? Eu agora não estou pegando nada assim, árvore no campo, né? Porque há muitos anos eu vivo na cidade grande, né? Mas se a gente parar aí por campo e pegar alguma fruta, né? Seja uma goiaba, seja uma mexerica ou uma tangerina, assim como devem chamar, existe frutas que ela já nasce
podre. E existe, infelizmente, a situação que a coisa podre, ela contamina as que não são. A gente tem que ter muito cuidado. Eu não sei o que meu irmão, que a minha irmã tem passado aqui, mas se separe das coisas ruins, porque as coisas ruins podem te contaminar. Calabaxelebeci, relebecalabaçai. Faça uma escolha hoje de se entregar verdadeiramente para Cristo, porque você foi um escolhido. Nós somos os escolhidos do Senhor. E aquele que não estiver em Cristo vai estar aonde? Vai estar nas mãos de Satanás. Eu prego muito isso quando eu tenho oportunidade, bispa, porque não existe em cima do muro, tá? Você em cima do muro, você já está fazendo a vontade do inimigo, já está fazendo a vontade de Satanás. Ou você é de Deus, ou você não é. Deus me revela aqui pessoas que estão em cima do muro. Meu Deus! Pessoas que, infelizmente, não têm uma decisão própria. Como é que eu posso falar, bispa? Estão atraídos. Estão atraídos. Já viu aquela coisa, amor e paixão? Se você tem amor, você vai permanecer. Se você tem a paixão, é aquela coisa o quê? Passageira. Não é? E se você está com o teu amor firmado em Cristo, você não há de temer as coisas. Entendeu? Sabe? A palavra de Deus diz, né, que Deus deu o seu Filho unigênito para todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas para isso, devemos também nos posicionar como homens e mulheres de Deus. Existem situações, bispa, que o que acontece? As pessoas não estão se posicionando. Eu estou falando isso com muito respeito e com muito temor. Tem gente dentro da casa de Deus desviado, bispa. Tem gente dentro da casa de Deus fazendo a vontade humana. Botaram Jesus para fora de cima dos púlpitos de alguns, não são todos. Colocaram Jesus para fora e ainda querem se achar donos da igreja. Verdade. Eu costumo dizer, pastor, que antigamente Satanás fazia o povo pecar, e o povo pecava e com vergonha saía da igreja, envergonhado e se afastava. Hoje o povo peca e fica desviado dentro da igreja, dando trabalho. Verdade. E sabe o que me... Oi, desculpa. Desculpa, bispa. Verdade. E o que acontece, bispa? Sabe o que eu me lembro, a senhora falando agora aqui na live, né? Os amados queridos irmãos estão assistindo, de Sodoma e Gomorra. Isso. Entendeu? Sabe? Se a gente parar para analisar, entendeu? Sabe? As pessoas, elas não querem se libertar. A palavra de Deus diz, né? Conheceis a verdade vos libertará. Mas elas não querem, entendeu? Sabe? Viver na verdade, falar a verdade e ser de verdade. Elas não querem. A palavra do homem e da mulher de Deus tem que ser sim ou não. Não. Passando disso, é procedência do maligno, é procedência do mal. E as pessoas não estão se posicionando, bispa. Infelizmente, as pessoas não estão se posicionando e as pessoas estão indo para dentro das igrejas. Sabe para quê, bispa? Eu fico muito triste só para receber vitória. As pessoas não querem, as pessoas não estão mais preocupadas com a vida eterna, elas só querem receber vitória. Se eu estivesse aqui na live falando que, olha, eu estou agora nesse momento vendo chave de carro, entendeu? Eu estou vendo uma conta bancária gorda, eu estou vendo algo assim sobrenatural na vida do irmão, da irmã, que vai sobressair muito grande, vai impactar na vida do irmão, da irmã. Pessoas, mas não, eu prego sobre céu e inferno, eu não prego sobre outra coisa. Jesus pode abençoar? Meu Deus. Aleluia. Jesus pode abençoar? Pode.
Ele é o dono do ouro e da prata. Mas, infelizmente, ô Bispo Andréia, tem pessoas que precisam viver no conta-gota. Sabe por quê? Porque se Deus abençoar, ela coloca Jesus para fora da vida dela. Meu Deus, é forte. É desse jeito. Entendeu, sabe? Jesus, ele quer abençoar? Quer. Mas primeiro, ele quer provar para que a pessoa seja aprovado, entendeu? Para que essa árvore, como diz aqui na palavra de Deus, aqui olha, no versículo 4, está em mim e eu em vós. Com a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira. Ou seja, se a gente estiver alicerçado na palavra, se estiver alicerçado em Jesus, nós vamos dar bons frutos. Até que venha um fruto contaminado, a gente vai o quê? Ser o quê? Separado. Porque a nossa vida é uma vida de separação. A nossa vida é uma vida de escolhas. A nossa vida pertence ao único que pode todas as coisas. Aleluia. Meu Deus, aleluia. Eu tenho falado em alguns ministérios, no qual eu tenho passado assim, rapidamente, porque, como falei, eu estou passando por uma luta travada, minha mãe está se recuperando de um câncer no reto, e ela necessita de cuidados especiais, e assim, né, quando eu posso, eu estou indo aqui nos ministérios, e eu falo muito o seguinte: será que estamos agradando a Jesus com as nossas atitudes? Será? Eu falo isso para mim, bispa. Eu falo isso para mim mesmo todos os dias. Eu não sou ninguém. Eu sou pó, eu sou cinza. Eu sou dependente de Jesus. Mas o problema é que a soberba... Aleluia. Se eu não estiver lá, não tem pregação. Se eu não estiver lá, o fogo não cai. Se não tiver... Gente, quem tem que estar na casa é Jesus Cristo. É o Senhor Jesus que tem que estar. Aleluia. Entendeu? Sabe? Nós somos um simples instrumento. O meu pastor, Manuel Ariba, tá? Não sei se a senhora conhece, aqui do Rio de Janeiro, eu pertenço à Igreja Internacional Fonte de Água Viva, tá? Pastor Manuel Ariba e missionária Márcia. Ele chegou para mim e falou assim: pastor, domingo é Santa Ceia. Sabe que o senhor pode vir pregar na Santa Ceia? Só que ele não tinha se atentado à escala. Existe um cronograma. Eu estou afastado do ministério não porque eu quero, por causa de motivo de enfermidade. Onde eu moro é um pouco afastado do ministério a qual eu congrego. É mais ou menos 40 a 50 minutos de carro, ou de ônibus vai quase 2 horas. Verdade, E eu fui licenciado pelo ministério, entendeu? Sabe? Para poder dar atenção à minha mãe. E o que acontece? Ele chegou para mim e falou: pastor, tem como o senhor trazer a palavra? Falei: sem problema, eu trago sim. Aí, logo no outro dia, ele chegou para mim e falou assim: varão, me perdoa, mas, poxa, a escala já está cheia. E eu fico com medo da gente tirar um pregador que foi convidado ou alguém que já está na casa. Eu falei: pastor, sinta-se à vontade. Entendeu? Não prevalece a minha vontade, prevalece a vontade de Deus. Entendeu? Quem sabe eu preciso chegar lá na igreja e sentar no banco e escutar aquilo que Deus quer falar. As pessoas não querem mais fazer isso. Elas querem ser as donas, os donos da igreja. Igreja, infelizmente, em alguns ministérios, virou comércio. Infelizmente, alguns pastores viraram empresários e ovelha virou comércio. Entendeu? É muito sério isso, é muito sério. Entendeu? E no reino de Deus não vai ter isso. Vai ser separado o joio do trigo. Naquele grande dia vai ser falado: falei em teu nome, operei maravilhas, né? Fiz maravilhas, né? Com o teu nome, Pai. O Senhor curou, libertou, transformou, mas o Senhor vai chegar para ele ou para ela e vai falar assim: aparta-te de mim, pois eu não te conheço. Eita,
é forte. Aleluia. E eu tenho, assim, muito temor e muito temor do Senhor, sabe? Se Deus quiser que eu faça, eu farei. Mas se também Deus quiser que eu não faça, eu não farei. Porque eu sou obediente à palavra, entendeu? E à voz de Deus. Em tudo, em tudo. Verdade. Glória a Amém? Jesus. Eu quero deixar essa Palavra. palavra para os irmãos que nesse momento estão assistindo ou irão assistir essa live mais tarde. Faça uma escolha hoje. Sirva a Deus de todo o seu coração, que você não vai se arrepender. Quando você prioriza algo na tua vida, você pode ter certeza que as coisas vão estar o quê? Priorizada na sua. Ou seja, se você priorizar Jesus, Jesus também vai te priorizar. É Entendeu? verdade. Mas a gente tem que estar muito atento, Bispo Andréia. Sabe para quê? Para escutar o não de Deus. O não de Deus é muito impactante, mas tem hora que Deus fala: não, não Fala, quero que faça. fala mesmo. A Ele vontade é minha, o querer é meu, entendeu? Eu faço da forma que eu quero. Glória a Deus. Amém? E muitos não querem aceitar o não de Deus, né? Não querem, não querem. Não querem aceitar. Infelizmente, nós estamos partindo de um princípio que, infelizmente, Bispa, a gente sabe, nós somos corpo, alma e espírito, tá? Nós somos corpo, alma e espírito. E a carne tem falado mais alto em algumas situações, mas a gente tem que refrear, entendeu? Não é nem refrear, desculpa, a palavra não é essa. A gente tem que frear aquilo que nos leva para a perdição, nos leva a pecar, nos leva a trazer a própria condenação para nós mesmos. Nós temos que ficar em vigilância. Verdade, verdade. A Senão, minha esposa sempre fala isso, entendeu? senão a gente perde o que Deus projetou para nós, por coisinha pequena, pequena, pequena. Verdade, verdade, Muitos estão esquecendo que nós temos que sonhar os sonhos de Deus. Muitos verdade. esquecem que nós estamos aqui, não é por acaso. Ninguém Sim, nasceu por acaso. Nós nascemos aleluia, de um projeto de Deus, um aleluia. projeto que Deus fez para nós. Ninguém aqui chegou, ou alguém está aqui nessa live, ou nós estamos aqui, ou quem está nos assistindo por acaso, não. É um projeto do nosso Senhor. Ninguém Glória a veio do Deus, acaso. verdade, verdade, verdade. Não quer viver para si mesma, Gálatas 2:20 fala assim: não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Cristo vive E em mim, quando é apóstolo. Cristo que vive, nós vivemos o projeto que Deus traçou para nós. Nós já não É temos verdade. vontade própria. As Aleluia. pessoas falam Bendito seja assim: o eu nome do tenho. Senhor. Não é verdade, pastor? Temos livre-arbítrio. Verdade, Céu ou inferno, o que você quer? É o verdade, livre-arbítrio. Céu ou verdade, inferno. Porque se você quer ir para o verdade, inferno, você pode o que quiser. Mas a partir do momento que verdade, você fala assim, não, eu quero estar com Jesus, você anda na direção de Deus. é Você não anda verdade. mais para si mesmo. Renuncia a Aleluia. si mesmo. Verdade, Jesus, ele renunciou a si mesmo. Fala a palavra do Senhor em Filipenses 2. Renunciou a si mesmo, assumiu forma de servo, figura humana. Né? verdade, E ele foi levado à cruz por nós, por mim, pelo Senhor, por todos nós que estamos assistindo. verdade, verdade, Então, nós temos que viver para Cristo. É verdade, verdade? verdade, Como eu verdade. tinha lido antes, Jesus ele tem vida em abundância, mas vida em abundância para quem está em Cristo. Aleluia. Porque Glória a aquele que não Deus. está em Cristo, infelizmente, Verdade, né? verdade, verdade, com certeza. E, Bispa, a senhora falando aí me fez lembrar em Apocalipse 22, versículo 12 e 13, que Jesus ele está às portas. A qualquer momento podemos ser chamados, É entendeu? verdade. Eu falo isso muito Sim, para minha. Hã? muitos já
Olha, só ontem, Verdade, cortando o senhor só um minutinho, anteontem, o prefeito da cidade fez um pronunciamento, 100 pessoas mortas na cidade. Jesus já chamou, eu, entendeu? É uma tristeza. Hoje nós estamos aqui, semana que vem e amanhã. Jesus está chamando, verdade, está recolhendo verdade, gente verdade, e o povo não está enxergando. O povo prefere ficar verdade. em casa na televisão do que buscar o Senhor, porque eu tô com medo. A gente tem que se prevenir, sim, Verdade. claro, com certeza. Sim, É sim. claro As, que as, or- sim, pode falar. as, as organizações sanitárias, né? Organização não, né? A saúde sanitária, ela Uhum. impõe algumas regras. Você tem que ter Isso, máscara, né? As mãos higienizadas com álcool gel e, poxa, vamos fazer o ID do Senhor. Vamos estar fazendo com que o reino cada vez mais seja estabelecido. Agora, verdade. se você não vigia e ainda você coloca o medo dentro de si, aí fica difícil. Fica complicado. Fica Entendeu? Sabe? complicado. Isso, como é que se diz? Inclusive, eu já até preguei sobre isso, né? É a volta de Jesus, que está lá em Lucas 21, mas isso deixa para uma outra live. Eu quero só Amém. para finalizar a minha fala, que tá no, que se puderem abrir no livro de Apocalipse 22, é o último livro. Apocalipse quer dizer revelação. Amém? Amém. Apocalipse Glória 22, versículo 12 e 13. E eis que cedo venho, o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu, o Senhor, é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Só para complementar, no versículo 14, bem-aventurado aqueles que o guardam, bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. a Deus. Aleluia, bendito seja o nome Venha do Senhor. ela. Bispa, eu vou ser muito sincero para a senhora, eu não peguei palavra, eu não, sabe, eu não, assim, não preparei nada para estar falando agora que é o Espírito Santo de Deus que está me direcionando em tudo, porque, como eu falei, né, eu estou passando por um momento delicado, tenho, assim, como é que se diz, me entregado para Deus, mas é o tipo da coisa, como é que Deus é maravilhoso, ele faz tudo, né, na hora certa, da forma correta. Eu costumo falar que Jesus escreve certo por linhas certas, Minha filha mesmo. É alguns né? o contrário, mas é o que o senhor disse. Jesus, ele sempre escreve certo, na linha Verdade, certa e no momento certo ele age. verdade, verdade, verdade. Eu estou para mim falar para a igreja domingo agora. Eu não sei se vou ser bem recebido com uma palavra que eu vou trazer na igreja no domingo, mas eu vou falar as coisas que nenhum ministério pode falar para o verdadeiro cristão. Meu Deus, vai Eu ser vou estar forte. trazendo aqui, eu vou estar trazendo para a igreja o seguinte: e se Jesus não quiser te abençoar? E se não E se quiser? Jesus não fizer o que você deseja? E se Meu Deus. Jesus não estiver pronto a te atender, tu vai largar ele? Meu Deus, é forte. Nós vamos Entendeu? marcar para o Senhor estar trazendo a mensagem. Pastor Wesley, a paz do Senhor está nos assistindo também. Pastor Wesley já está marcado para terça-feira que vem. Pastor Wesley lá de Amém. Ubá, Minas Gerais. Paz do Senhor, varão. Amém. Amém. Infelizmente, desculpa, tem pregador, né? Perdão, mil perdões. Vou trazer a mensagem. Pode Ah, ficar tranquilo. me perdoa, me perdoa. Pode Aí, ficar. bispa, só para finalizar, A gente tem tempo. ah, é? Tá, só para finalizar, o que que acontece? As pessoas elas estão muito emotivas no que se refere
a tipo, eu vou estar na casa de Deus para que Deus venha me trazer algo que está dentro. Glória a Deus, aleluia. Louvado e exaltado és o Senhor. Travou o áudio Meu do Deus. irmão. Ah, travou, agora voltou. Oi, Travou de novo. Oh, Jesus. oi. Você voltou? Agora voltou. Voltou. É, tinha Voltou. normalizou. Entendeu? Sabe? O que que acontece? As pessoas elas estão emotivas, ou seja, estão ligadas a sentimentos de tipo, eu vou para que algo aconteça. Elas não querem servir porque Deus é o princípio, o fim, né? O alfa, o ômega, né? O primeiro e o derradeiro. Ele é o hoje, o amanhã e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém? É Deus. Deus abençoe, fique na paz, em nome de Jesus, tá bom? Foi um prazer enorme conhecê-la, mesmo que virtualmente, tá Amém. bom? Que Deus Estamos abençoe o Senhor. juntos, né, ligados à CGMEB. Gostaria de deixar aqui o meu grande abraço ao nosso reverendo Augusto César, à sua família e a todos da CGMEB, né, que compõem a convenção que mais cresce no Brasil. Amém? Tá no Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é o apóstolo Rony Lemos, né? Que já esteve aqui Isso conosco, mesmo. né? Na nossa live também. E logo, Ele, logo estaremos também por aí no Rio de Janeiro, em nome de Jesus. Amém, Fazendo a amém. Ele vontade. mora um pouco distante, ele mora um pouco distante de mim, né? Ele mora em Niterói. Aí eu fico um pouco distante, fica mais ou menos uma hora e meia de viagem da minha casa até Longe, não? Não é Hã? muito longe. Não é muito longe, então, não. Verdade, verdade. Mas Mas que muito Deus obrigado. abençoe, Mário, muito obrigado. Que Deus abençoe o senhor, abençoe sua família. Vamos continuar orando, amém? Que Deus, Amém, ele tem bênção sem medida, amém? Eu quero dizer amém, para o senhor que é uma satisfação ter o senhor aqui na live. Na verdade, essa live tinha uma programação, mas a apóstola Marta, mas o bispo teve que sair. E eu falei assim, Jesus, a programação quem vai fazer hoje é o Senhor. É o Senhor quem vai programar. aleluia. Quando eu estava hoje no trabalho, Deus assim ele já colocou na minha mente, se o pastor Mário entrar, chama ele para dar uma saudação. Eu estava no meu trabalho, eu já estava com a mente Meu já pronta, Deus. esperando o senhor entrar, porque o senhor sempre está participando das lives, eu sabia que o senhor ia entrar. E Deus já tinha falado comigo. Né? Então, Glória a muito Deus. obrigado. Né? A palavra abençoada. Deus realmente falou aos nossos corações. Eu menos eu falar por mim, no meu, Deus falou fortemente. Muito obrigado Amém. mesmo. Que Deus abençoe o Senhor. Amém? Tá bom. Muito obrigada. Bispa, deixa eu só finalizar para a senhora uma revelação que Deus me deu agora nesse momento. Está aí de moto, Sim, pode tá? falar. Por favor, dobre o seu joelho, tanto indo quanto voltando. Eu vejo uma moto vermelha, tá? Eu vejo uma moto vermelha, eu não sei a cilindrada qual é, tá? Mas eu vejo uma moto vermelha, eu não sei se é só pilota moto ou se é só anda de garupa. Por favor, esteja, A bis vermelha. coloca seu joelho no chão, tá bom? Porque eu tenho certeza que se Deus me revelou aqui, algo Deus está te livrando. Eu creio. Eu creio em nome de Jesus. Realmente eu ando muito. Amanhã mesmo tem culto em Nova Veneza, numa das nossas congregações, e eu vou de moto, né? São 12, é perto, é 12 quilômetros, mas é na pista, né? Não é na pista, não é dentro da cidade, não é outra cidade, né? Tá? Então, Se a senhora sempre tá, puder, se a senhora puder. Desculpa, desculpa. a gente está Perdão, eu falo muito. orando, não, tudo bem. A gente está sempre orando para Deus dar o livramento, né? Porque é muito Verdade. perigoso. Quando a senhora for, o que o Espírito Santo de Deus está me entregando aqui agora, eu vou entregar para a senhora, tá? Quando a senhora for sair, a senhora bota seu joelho no chão, tá? E fala com o Senhor. Se Deus falar para a senhora, não, não vá, pega um Uber. Amém.
Amém? Tá bom? Amém. Receba em nome de Tá? Jesus. Deus Amém. Deus abençoe, abençoe, senhor. viu? Fique Obrigada. na paz, meus irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o amor de Deus possa estar em cada coração nesta noite e para todo sempre. Jesus. Amém. Amém? Amém. Pastor Charles, paz do Senhor, obrigado pela presença também. Deus abençoe, Pastor Mário. Louvado e exaltado és o Senhor. Amém. A paz do Senhor, Pastor Wesley. Semana que vem vamos estar aí firme e forte, né? O Senhor vai estar na live juntamente conosco. Irmã Patrícia é nossa companheira, né? Nossa companheira aqui nas lives e também nossa companheira nos ungidos do Espírito, né? Que o Congresso Missionário para a Honra e Glória do Senhor Jesus está sempre crescendo. Estamos aí também trabalhando junto com a Convenção CGMEB de Minas Gerais, que também tem no Brasil e mais 47 países fora. Amém? Vamos na palavra do Senhor? Eu tinha preparado uma palavra ontem e hoje, quando eu fui falar com o Senhor, ele me pediu para poder, né? Deus, na verdade, ele não pede, ele manda, né? Ele me trouxe essa palavra novamente. Ontem foi no grupo do WhatsApp. Tá me ouvindo melhor, irmã Patrícia? No grupo do WhatsApp, né, nós ministramos essa passagem de Daniel na cova dos leões. Eu sei que Deus ele tem muito para falar com a sua vida e com a minha vida nesta noite. E a palavra do Senhor diz em Daniel 6, da seguinte forma: louvado e exaltado é o Senhor. Está ouvindo, né, irmã Patrícia? Que apareceu bem a Dário construir sobre o reino 120 satrapas que estiveram por todo o reino. Amém? Versículo 3. Então mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e satrapas, porque nele havia um espírito excelente. Louvado e exaltado. E o rei pensava em estabelecer em todo o reino. Louvado e exaltado é o Senhor. A palavra do Senhor nesse capítulo 6, ela fala sobre Daniel na cova dos leões. Eu sei que muitos de nós já conhecemos essa passagem. Eu sei que tem gente que sabe ela de trás para frente e de frente para trás. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A palavra do Senhor, ela diz assim, que o rei Dário, ele constituiu, né, no seu reinado 120 satrapas para ajudá-lo no seu reino, para que não viesse dano a ele, para que ajudasse ele na administração. Mas havia um homem, uma pessoa que se destacava entre esses 120. Eu quero dizer que hoje você se destaca na posição que Deus te colocou. E muitos que estão à sua volta pode muitas das vezes querer tirar o seu lugar. Pode muitas das vezes querer tirar o seu foco de adorar o Senhor e fazer bem feito para Ele. Mas continue, não desvie os teus pés do caminho do Senhor, para que Ele possa te dar a bênção, te dar a vitória e muitas das vezes o livramento. Acontece aqui na palavra do Senhor que Daniel ele se distinguia em meio a eles. Ele se destacava no meio desses 120 homens. E ele, então, o rei já tinha o interesse de colocar ele na liderança de todo o rei. Ele seria o líder maior, abaixo do rei seria Daniel. Mas é porque Daniel era o bom? Não, porque existiam muitos bons. Mas Daniel temia ao Senhor. Daniel era um homem reto, era um homem sincero, era um homem fiel ao seu rei e também, principalmente, fiel a Deus. A palavra do Senhor, ela fala que nem culpa alguma, porque ele era fiel. Daniel, no versículo 4, então os presidentes e os satrapas procuraram a ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não acharam nenhuma culpa de Daniel. Não tinha nada que pudesse manchar a sua reputação. Não tinha nada dentro do reino que pudesse desmoralizar Daniel.
Então, qual é a mente deles? Louvado e exaltado és o Senhor. A mente deles era: temos que procurar algo que o prejudique perante ao seu Deus. Algo que faça com que ele não tenha como fazer algo para o seu Deus. Louvado e exaltado és o Senhor. Porque fora não existia nada. Nada que pudesse incriminar Daniel. Daniel era sincero com seu rei. Embora Daniel era um cativo, embora Daniel ele veio de Judá junto com seus companheiros, louvado e exaltado é o Senhor. Mas ele se destacou naquele reino. Ele se destacou naquele lugar. E a palavra do Senhor diz assim: todos os presidentes do reino, os prefeitos, satrapas, conselheiros, governantes, concordaram que o rei estabelecesse um decreto, um interdito, louvado e exaltado és o Senhor, que todo homem no espaço de 30 dias que fizer petição ou qualquer um deus, senão ao rei, ele seria lançado na cova dos leões. A palavra do Senhor diz assim que Daniel, lá no versículo 10 do capítulo 6, diz assim que quando Daniel ficou sabendo desse decreto, que já estava assinado, ele entrou na sua casa, em cima do seu quarto, e tinha uma janela virada para o lado de Jerusalém. E o que ele foi fazer? Orar. Ele foi orar ao Senhor. Ele foi buscar a face do Senhor, como de costume. Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel nunca deixou de buscar a face do Senhor, nunca deixou de buscar a Deus, independente de situação, independente de circunstância. E quantos desafios Daniel passou? Vamos só relembrar lá no capítulo 2 de Daniel, que estava já decretado para que todos os magos, os feiticeiros, os sábios seriam mortos. Por quê? Porque não sabia o sonho de Nabucodonosor. Mas Deus, com a sua infinita sabedoria, ele revela o sonho para Daniel, ainda dá a interpretação. Lá em Daniel 2:22, fala assim, que ele revela o profundo escondido, sabe que está nas trevas e com ele está a luz. Louvado e exaltado és o Senhor. De Deus não passa nada, meu Deus, Jesus é bom. Não passa nada. Não passa nada que Deus não esteja vendo. Então, se hoje alguém trama contra a sua vida, se tramam contra o seu ministério, se muitas das vezes você se sente coagido com as coisas dessa terra, você pensa assim: agora eu estou sem saída. Eu quero dizer para você que você pode até ir para a cova dos leões, mas nesse dia o leão vai ter que fechar a boca, porque Deus vai estar lá. Porque o Senhor vai estar lá onde você estiver. O Senhor vai estar com você. Louvado e exaltado és o Senhor. A palavra do Senhor diz que quando aqueles homens viram Daniel orando, foi correndo até o rei. Foi correndo, fizeram a denúncia. E então, assim, eles tramam e sabem que foram uma trama, ainda denunciam, acusam aquele que é inocente. Deus, ele não tem o pecador por inocente. Hoje mesmo, eu conversando com algumas pessoas, eu disse: não existe pecadinho nem pecadão. Pecado é pecado. Não existe. Ah, esse pecado é pequeno, aquilo ali é maior, isso aqui é mais grave. Não. Pode alterar a consequência do seu pecado, pode ser alterada. Entendeu? Algumas consequências vai ser mais leve, outras consequências vai ser maior, mas escolhas erradas, a consequência é eterna. A consequência é eterna em algumas situações. Louvado e exaltado és o Senhor. Mas o que acontece? Não existe meio termo com o nosso Senhor. Não existe. E a palavra do Senhor diz assim que aqueles mesmos que fizeram a armadilha para Daniel foi quem acusaram. Acusaram ele.
jogaram ele na cova. E a palavra do Senhor diz que o rei tinha assinado esse decreto, mas o próprio rei tentou ainda, sabendo que Daniel era inocente, porque ele confiava na palavra de Daniel. Ele queria estabelecer Daniel como um dos principais, ou seja, o principal, ia dar todo o governo nas mãos de Daniel. Assim diz a palavra. Eles tramaram, acusaram, sem Daniel dever nada. E a palavra do Senhor diz que o rei tentou anular aquele decreto, tentou anular aquele interdito de alguma forma, mas não viu saída. E eles foram lá novamente e pediram: ó, rei, não vai fazer nada? Você vai deixar passar impune? Olha, a lei dos medos e persas ainda coage o rei. A lei dos medos e persas é que não pode voltar atrás. A palavra é lei. O rei com o coração partido, louvado e exaltado és o Senhor. Manda Daniel para a cova. A paz do Senhor, pastora Tereza, glória a Deus. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Estamos juntos. Pastor Wesley, né, em Minas Gerais. A palavra do Senhor diz aqui, louvado e exaltado és o Senhor, que o rei disse, lá no versículo 16, então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente, ó, presta atenção, o próprio rei assumiu que Daniel continuamente servia, ó, que quem tu continuamente serves, que ele te livre. O próprio rei disse a Daniel: olha, o Deus que tu serve, você é servo do Deus Altíssimo, é um Deus que tudo pode, é um Deus que cura, é um Deus que faz milagre. Deus, a fama do Senhor era grande. A fama das guerras, batalhas vencidas no nome do Senhor era grande. Todo mundo conhecia o Deus de Israel. Não tinha esse que não conhecia o seu poder e a sua autoridade. Todos tinham temor e tremor quando falava de Deus. Louvado e exaltado és o Senhor. E a palavra do Senhor diz que foi trazida uma pedra exposta sobre a boca e ainda selado com um anel, um dos grandes, ainda fala a palavra, um dos anéis do rei, para que não fosse mexido. E a palavra do Senhor diz que o rei, ele foi para o palácio e ficou até sem comer. Ele dispensou música, dispensou banquete, dispensou tudo, porque ele amava Daniel, tinha Daniel como um amigo, um conselheiro. Um rei, onde não é convertido, onde não assumia Deus de Israel como seu único Deus, ele jejuou. Ele jejuou. A palavra do Senhor diz aqui no verso 18, ó, estou lendo a palavra para vocês. Então o rei se dirigiu para o palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música e fugiu dele o sono. O rei, ele não dormiu, preocupado com Daniel na cova, preocupado com o que ia acontecer com Daniel. Mas antes ele tinha dito já a Daniel: ó, Deus que você serve continuamente tem o poder para te livrar. O nosso Deus, ele tem o poder de não te tirar, mas te atravessar nessa luta. Atravessar você nesse deserto. Fazer com que as muralhas caiam e você passe por cima. Fazer com que nasça, brote água da rocha para você. O nosso Deus, que é todo soberano, é o único Deus, é o único que faz e desfaz quando ele quer, do jeito que ele quiser. Apenas uma palavra, o haja de Deus, ele é de imediato.
Não existe uma palavra que Deus fale que volte atrás. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Deus, ele fala ao meu coração que existe pessoas que falam assim, Deus, cadê as promessas que o Senhor fez para mim? Cadê as promessas? Cadê tudo aquilo que o Senhor me prometeu que até hoje não aconteceu? Será que Deus é mentiroso? Será que Deus é homem para que minta e filho do homem para que se arrependa? Será que as mãos do Senhor estão encolhidas que não possa te abençoar? Será que Deus não está com os olhos abertos e vendo a oração que você faz? Será? Será que Deus está como lá naquele 450 profetas de Baal, que eles clamavam e Baal não respondia, e o profeta dizia, clama mais alto, talvez ele está dormindo ou atendendo necessidade. Será que Deus é assim? Então, muitos hoje questionam, Deus, cadê as promessas? Deus, cadê tudo que o Senhor projetou para mim? Cadê? Será que realmente é Deus quem tardou a sua bênção, a sua vitória? Ou será que quando o anjo desce com a vitória na mão, quando Deus decreta uma palavra, você dá brecha? Meu Deus, meu Pai. Eu vou falar igual os irmãos, não sou baú para guardar segredo de ninguém. Meu Deus. Será que não tem dado lugar ao inimigo para que ele possa fazer na sua vida e Deus simplesmente não te abençoar? É como o pastor disse, se ele não quiser fazer, se ele achar que você não está pronto, se ele achar, não, se eu entregar a bênção para o meu servo hoje, amanhã ele sai da presença. Se eu entrego hoje, amanhã ele não está mais na presença. Será? Porque nós vemos com os olhos humanos, mas Deus, ele sabe tudo. Ele sabe tudo, ele sabe discernir tudo na nossa vida, ele sabe o nosso pensamento, o nosso coração, antes mesmo da gente pensar, ele já sabe. Voltando aqui para a palavra do Senhor diz assim, que o rei pela manhã cedinho, aqui ó, pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi depressa à cova dos leões. Depressa, correndo. Meu Deus, um rei, na sua posição, ele ir correndo, depressa, para ver o que aconteceu com Daniel. Mas o rei ainda tinha esperança de ver Daniel vivo. Ele tinha esperança, sabe por quê que ele tinha? Porque ele sabia quem era Deus de Israel. Porque ele sabia quem era o Senhor. E além dele saber quem é o Deus soberano, ele sabia que Daniel era inocente de todas aquelas acusações. Era inocente. Ele sabia que foi só uma trama, um plano, para que acabasse com a vida de Daniel. Deus sabe, irmão. Ah, mas quanta gente me calunia. Deus sabe. Deus está vendo. Ah, mas quanta gente trama contra mim, oração contrária. Deus sabe, irmão. Aqui eu brinco com os irmãos que eles falam assim, tô fazendo macumba. Irmão, se precisar, eu dou o dinheiro para comprar a galinha. Pode fazer, irmão. Não tem problema, não. A palavra do Senhor me garante que contra os eleitos de Deus não vale encantamento. Não vale. Mas você tem que estar na posição. Tem que estar na santidade com o Senhor. Quando nós falamos em santidade com o Senhor, a maioria das pessoas, elas pensam que santidade é simplesmente não andar na prostituição ou no adultério. Muitos pensam que santidade ao Senhor é simplesmente você colocar aí um voto de castidade. Louvado e exaltado é o Senhor. Mas a pessoa não tem muitas das vezes santidade no falar, no que olha, no pensamento. Deus sabe tudo. Não, Deus sabe tudo. Dele não passa nada. Nada passa desapercebido.
Eu quero dizer para você nesta noite que Deus ele vê quando alguém ora por você. Deus ele vê quando alguém trama contra você. Deus sabe aquele que quer te abençoar e sabe aquele que te amaldiçoa. Deus conhece. E Deus não tem o pecador, como eu já disse uma vez, por inocente. E a palavra do Senhor, ela fala que chegando ele, lá no versículo 20 de Daniel 6, para quem está acompanhando, chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. O rei já estava lamentando com a voz triste. E ele disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente, mais uma vez ele fala que tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Ele chama Daniel, chama ele pelo nome. E ele dá uma referência, servo do Deus vivo. Deus vivo. O nosso Deus não está morto, o nosso Deus ele está vivo. Ele era, é e sempre será o soberano. Ele sempre será o único Deus da nossa vida. Louvado e exaltado és o Senhor. E ali, aquele homem chamava por Daniel. Mas ele, em primeiro lugar, ele dava uma referência. Daniel, servo do Deus vivo. Não é simplesmente Daniel, um dos satrapas, um dos sábios, um dos chefes. Não. Servo do Deus vivo. Uma referência. Quando Moisés morreu, Josué ele era colado com Moisés. Ele decidiu colar em Moisés. E a palavra do Senhor diz que ela até dormia do lado de fora da tenda de Moisés. E quando Moisés morreu, que Josué assumiu seu lugar, quando as pessoas falavam dele, falam, o servo de Moisés. Josué ainda não tinha um nome. Josué ainda não tinha um nome. Era o servo de Moisés. Até o dia que Deus apareceu para ele. Apareceu para ele. Chamou ele de meu servo. A palavra do Senhor diz que aquele rei disse, Daniel, servo do Deus vivo. Quanto é bom quando as pessoas olham para nós e falam assim, aquele é servo de Deus. É servo do Senhor. Louvado e exaltado é o Senhor. E a palavra do Senhor diz assim que Daniel falou ao rei, ó rei, viva eternamente. O meu Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência. Aleluia. Quanto é bom nós estarmos inocentes perante Deus. Significa, Bispo André, que eu não vou pecar? Vai. Nós já temos a natureza adâmica. Nós pecamos, nós erramos. E se falar que não tem pecado, a Bíblia afirma que já cometemos pecado. Mas se nós estiver em retidão com o Senhor, a palavra do Senhor, ela diz assim, que Sambalat mandou chamar Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Chegando lá, Balaão, ele disse, eu não posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou. E eu não posso acusar quem Deus não acusou. Deus não acusou Daniel. E se Deus não é o acusador é Satanás. Jesus é o nosso advogado. O Espírito Santo é o nosso intercessor. A palavra diz, Romanos 8, 26. Ele geme por nós com gemidos inexprimíveis. Você quer o quê? Quer sair da presença? Quer voltar para o mundo lá fora?
quer ficar esperando que o mundo te abrace, quer voltar para as práticas do pecado, quer voltar para as cebolas do Egito, sendo que Deus ele tem livramento, tem vitória para a tua vida. A palavra do Senhor diz que Deus enviou um anjo, Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano. Para que não fizesse dano nenhum ao servo do Deus vivo. Não fosse danificado Daniel. Daniel saiu daquela cova ileso, sem nenhum arranhão. Se ele tinha alguns pelos de leão, ele deve ter dormido em cima deles, deve ter descansado e ficar tranquilo. Porque não achou acusação em Daniel. Da mesma forma, seus companheiros, Sadraque, Mesaque, Abednego, foi para a fornalha de fogo e saiu sem nem o cheiro da fumaça. Deus livra, Deus cuida. Mas Deus viu o quê? Inocência em Daniel. Inocência. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que ele era fiel, assim fala no versículo 4 do capítulo 6 de Daniel, na parte final, fala, ele era fiel. Não só fiel ao seu rei, principalmente fiel a Deus, fiel ao Senhor. Louvado e exaltado és o Senhor, Deus. E eu quero dizer para você que, infelizmente, muitas das vezes os que te tramam mal, eles não tramam para si mesmos. A palavra de Deus diz que todos aqueles que tramaram contra Daniel na cova, o rei mandou que trouxesse não só eles, mas as suas famílias, mulheres, crianças, todos foram lançados na cova. E a palavra de Deus afirma assim que antes deles chegar no fundo, os leões já pegaram eles e esmiuçaram todos os seus ossos. Aqueles homens, eles não mediram consequência quando acusaram Daniel. Quando acusa, não mede a consequência. Mas eles trouxeram não só para si a destruição, mas para as suas famílias, que não tinha nada com aquilo. Mulheres, crianças, outras pessoas, todos seus familiares foram lançados juntos na cova. Uma tristeza. Mas foi o pecado, a desobediência. Plantaram vento. Quem planta vento, colhe tempestade. Mas se você quer algo da parte de Deus, comece a plantar fruto de arrependimento. Comece a plantar. Como o pastor Mário já disse hoje, existem árvores que não dão bom fruto. E enquanto ele falava, eu lembrava esses pés de goiaba que dá assim nos canteiros central e muitas das vezes em quintal de casa. Você só consegue abrir uma goiaba que não tenha bicho quando ela é novinha, quando ela ainda está verde. Quando ela ainda não tem o conhecimento, não conhece, não sabe ainda de nada. Muitas das vezes a pessoa começa a dar um fruto, mas depois deixa de lado. Abandona a prática das primeiras obras, abandona o seu primeiro amor. Deixa de seguir a Cristo. Existe crente, existe cristão dentro da igreja e não é salvo. Nem todos que estão dentro do templo é salvo. Porque leva o nome de quem vive, mas está morto. Meu Deus, é forte. E nesta noite eu quero orar com você. Nós vamos orar. Pedir a Deus para que tenha misericórdia da nossa vida. A palavra do Senhor diz que Ele é rico em misericórdia. O Senhor, Ele é misericordioso. E eu sei que Ele vai fazer por cada um de nós nesta noite. Desde já eu vou estar apresentando os irmãos. Glória a Deus. A paz do Senhor
Reverendo Apóstolo Josiel Faustino, que Deus abençoe sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar nesta noite, entregando a nossa vida ao Senhor. Aqueles que querem renovar sua aliança com Deus. Aqueles que querem... Deixa eu colocar o fundo musical aqui. Meu Deus. É forte, manto. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Eu sinto a autoridade de Deus na nossa vida nesta noite. Eu percebo que Deus, ele tem falado forte aos nossos corações nos últimos tempos. E não fique você pensando, Deus está demorando a voltar, Ele vai me dar a oportunidade de Jesus está voltando todos os dias. Se prepare. Prepare a sua vida para que quando a trombeta tocar, você não fique para trás. Para que quando chegar o momento, você não fique para trás. Amém? Vamos orar, igreja? Amém? Todos estão me ouvindo bem? Glória a Deus. Vamos orar então. Senhor Deus, amado Pai, Jesus querido, mais uma vez nós entregamos nas mãos do Senhor a cada pessoa, Jesus, que participou dessa live. Eu quero agradecer ao Senhor, Jesus, pela minha vida, pela vida dos meus filhos. Eu quero agradecer ao Senhor pela vida da Igreja Ungida do Espírito, pelo Congresso Missionário. Eu coloco em tuas mãos. Deus amado, Jesus querido, que o Senhor, nesta noite, abençoe cada pessoa, Jesus querido, que participou dessa live. Que o Senhor continue falando em cada coração. Que o Senhor, meu Deus amado, sempre nos ensinou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Clama a mim, responder-te-ei. A palavra do Senhor também diz, Deus, venha a nós o teu reino. Várias citações, Pai, da palavra do Senhor, manda que nós busquemos a tua palavra, que nós buscamos a tua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Deus, nós buscamos a justiça do Senhor nesta noite. Nós pedimos em oração pela vida de cada um dos irmãos. Nós buscamos em oração, Jesus querido, nesta noite, a favor das famílias, Deus. Todos aqueles que estão afastados dos seus caminhos. Todos aqueles, Jesus querido, que estão desgarrados do aprisco. Estão, Jesus querido, uma ovelha, Pai, desgarrada, que o Senhor resgate. Que o Senhor, meu Deus, venha usar pessoas para levar o teu evangelho, levar a tua palavra em todos os lugares. Que o Senhor, meu Deus, nesta noite faça o haja do Senhor na vida dos santos da tua igreja. Em nome do Senhor, meu Deus amado, eu quero apresentar essa live de hoje, Jesus querido, que todos aqueles que ouviram após, Pai, esse horário, que sejam impactados pela tua presença. E já coloco na tua presença, Pai, a live da semana que vem, que estará conosco o pastor Wesley, Pai, ministrando a tua palavra. Jesus, colocamos a nossa igreja, a igreja do Senhor, o ministério, Jesus, de toda a nação em tuas mãos. Colocamos em tuas mãos, Jesus querido, nesta noite a nossa vida. Em todo aquele, Jesus, que está participando e aqueles que vão ouvir, independente do horário que seja, que aonde estiver uma pessoa que tem uma gota do teu sangue, que seja impactado pelo teu Espírito Santo, ó Deus. Que seja impactado, Jesus, pelo Senhor. Que recebam a cura, recebam um milagre, recebam a vitória. Jesus querido, que cada um que pediu oração nesta noite, que receba a bênção, mas e que em primeiro lugar, Jesus, o Senhor possa nos ajudar a voltar à prática das primeiras obras. Que o Senhor possa nos ajudar a aprender do Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar, Jesus querido, a aprender da tua palavra. Abra a nossa mente, abra o nosso coração. Abra o nosso entendimento, mostra para cada um de nós um chamado. Aqueles que ainda não sabem, Jesus, qual chamado ele tem. Mas, Jesus querido, se é para orar, Jesus, desperta a vontade de orar. Jesus, se é para profetizar, que profetize. Se é, Jesus, para ensinar, que ensine. Mas, Jesus querido, cuida de cada um dos teus servos nesta noite.
E em nome do Senhor Jesus, eu quero determinar a bênção e a vitória na vida dos teus santos, na vida dos teus servos nesta noite. Que o Senhor, meu Deus amado, proteja o deitar e o levantar da tua igreja. Que o Senhor Jesus proteja os teus filhos, no ir e no voltar. Jesus, o Senhor conhece o profundo e o escondido, a mente, Jesus, a intenção de cada um de nós. Então, que nesta noite, que o teu Espírito Santo, Jesus, fica conosco, que o Consolador venha nos auxiliar e venha nos ajudar. Ensina-nos, ó Deus, ensina-nos a servir ao Senhor em retidão. Que nós possamos santificar a nossa vida em prol de buscar cumprir o propósito do Senhor na nossa vida nesta noite. E neste momento, Jesus, eu quero desde já agradecer a Ti. Muito obrigado, Jesus. Eu não saberia agradecer, Deus, o amor que o Senhor teve por nós. Eu não sabia agradecer, meu Pai, o amor tão grande que o Senhor dedicou a nós, que enviou seu único Filho para que todo que é nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, eu não saberei agradecer o tamanho do seu amor, o tamanho do sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário por nós. Eu não saberia agradecer, não tenho palavras. Por mais que eu me derrame aos teus pés, por mais que eu chore aos teus pés, seria pouco perante ao sacrifício do Senhor na cruz do Calvário. Espírito Santo, eu quero te agradecer também por cada dia que tem me orientado, por cada dia que tem me ensinado, por cada vez que tem me direcionado, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer, Espírito Santo, por ter tido paciência com os teus servos, comigo e com todos nós. Eu quero te agradecer por estar conosco nessa caminhada e nunca ter nos deixado sozinhos. E nesta noite eu quero determinar a bênção e a vitória na vida de cada um dos meus irmãos que está comigo nessa oração, nessa pequena oração, Jesus. Muito obrigado. Fica conosco, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, não só agora, mas para sempre. Amém. Amém, igreja. Amém, glória a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado por estar participando conosco. Eu sei que Deus, Ele falou forte ao nosso coração nessa noite. Eu sei que Deus, Ele tem preparado banquetes. Deus, Ele tem preparado surpresa para pessoas aqui. Deus, Ele tem preparado surpresa. Meu Deus do céu. Jesus amado. Louvado e exaltado és o Senhor. Reverendo Faustino, o senhor está aí ainda? Dê um alô aí para nós, Reverendo Faustino. Eu já quero terminar essa live. Meu Deus, nós já passamos até um pouquinho da hora. Louvado e exaltado és o Senhor. Louvado e exaltado és o Senhor. Reverendo Faustino, o senhor ainda está na live? Glória a Deus, aleluia. Amém? Não respondeu, né? Aqui não aparece para mim ver. Louvado e exaltado és o Senhor. Irmãos, muito obrigado mesmo. Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Um abraço, que Jesus abençoe e fique com Deus. Terça-feira estamos de volta. Amanhã, quarta-feira, temos culto, né, Pastora Tereza? Pastora Tereza lá em Nova Veneza, vamos estar lá em Nova Veneza. Amanhã, quarta-feira. Quinta-feira nós ainda não temos programação. Sexta-feira, culto na congregação de Nerópolis. Domingo, também culto na congregação de Nerópolis. Amém? Eu sei que logo Deus vai nos proporcionar bênçãos e vitória. A paz do Senhor, irmã Jaisa Silva, né? Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigada, irmãos. A paz do Senhor. Um beijo para todos e boa noite.